Oi, mamãe, oi, papai, oi, família, como estão todos? A paz do Senhor para a sua casa, para o seu lar. E hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre adoração. Como tem sido a adoração na sua casa durante esse tempo? Como o papai e mamãe estão ensinando, incentivando suas crianças a adorar a Deus, não é? Adorar é uma palavra um tanto abstrata para nossas crianças entenderem. Então, as crianças têm essa referência de adorar quando levanta as mãozinhas, fecha os olhos e canta uma música na igreja ou em casa. Mas é importante a gente já começar a ensinar nossas crianças que o termo adorar vai muito além disso. E a gente vai trazer esse termo, a adoração ao Senhor, para o contexto diário, familiar da criança. Em todo momento, durante o dia, durante a noite que você está com seu filho, você tem chance de ministrar adoração na vida dele. Muitas vezes ele está em casa e você vai oferecer para ele, vamos supor, um bolo de chocolate e ele diz, eu adoro o bolo de chocolate. Ou então você ouve sua criança dizendo, eu adoro a mamãe, eu adoro o papai, a vovó, eu adoro o meu coleguinha, eu adoro o meu brinquedo. Toda criança tem um brinquedo favorito que às vezes ele expressa que adora. Aí já começa, não é? Esse ensino da gente dizer para eles, não, essa palavra adoração, essa palavra adorar é somente para Deus. Não é? Deus sempre quis ter essa exclusividade na adoração, porque adorar, a palavra adorar significa reverenciar, prestar culto, prestar referência, mas ela é exclusiva para a divindade, deve ser exclusiva para a divindade e a divindade de Deus. Então já é bom, desde esse convívio familiar, não é? A gente tá incentivando nossas crianças a serem adoradores, porque papai e mamãe tá se esforçando para isso, né? Adoração é uma disciplina diária que a gente tem que buscar e melhorar, porque quantas vezes a gente tem aprendido errado e a gente traz para o nosso contexto e começa a ensinar para os nossos filhos de forma errada, inconsciente, não é? Todos nós passamos já por isso. Então, é importante levar nossas crianças a entender que a adoração pode ser cantada. Eu posso adorar o Senhor quando eu estou orando, eu posso adorar o Senhor quando eu estou lendo a Bíblia, contemplando as coisas que Deus fez. Mas para a criança pequena é muito fácil a gente atribuir a adoração ao louvor, a música, mas que música estamos cantando e dizendo que é adoração? Que música estamos deixando nossa criança ouvir ou ensinando nossa criança a ouvir que tem esse contexto de adoração? Será que tem? Então é hora da gente fazer um checklist e ver quais as músicas, as canções que estamos cantando que são adoração e que não são adoração. Por exemplo, às vezes chamamos nossas crianças e vamos cantar uma música, vamos adorar o Senhor. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi, uma música tão conhecida. E a gente vai cantar como o rei Davi, e a gente vai dançar como o rei Davi, e a gente vai pular como o rei Davi. Aonde está a adoração nessa música? Não existe adoração. Essa é uma música de movimento, é uma música importante, não é? Porque antes da gente estar fazendo esse momento devocional com a nossa criança, que a gente vai levar ela a orar, a pensar no Papai do Céu, a conhecer Deus, é importante que a gente faça um aquecimentozinho corporal. Então, essas músicas de movimentos ajudam eles a extravasarem um pouquinho a energia, para na hora que a gente for sentar para aprender um pouco da palavra de Deus, eles estejam mais calmos. Então, as músicas de movimento são maravilhosas e devem fazer parte do repertório, mas não com o cunho adoração. Então, é importante a gente dizer a nossas crianças, essa musiquinha não é de adoração, é uma musiquinha que vai movimentar nosso corpinho, para a gente extravasar as energias, mas não é. E levar a criança a aprender, a entender o que é música de adoração. Nós vemos, às vezes no contexto da igreja ou fora da igreja, muitas músicas que não são de adoração, são músicas de contação de história, músicas tiradas da Bíblia, de épocas de guerra, de estratégias de luta, de guerra, e que muitas vezes para nós adultos são importantes,
porque fortalece a nossa fé, nos dá coragem, mas elas não são de adoração ao Senhor. Não tem palavras de exaltação, de adoração ao Senhor, não é? E as crianças aprendem a cantar. Sobe de Gideão, desce Gideão e Jericó e Moisés e Jacó e tantas músicas que contam um contexto histórico, mas não são de adoração. Então é muito importante a gente prestar atenção, não é? O que é que a gente está cantando? Eu quero ensinar meu filho os louvores de adoração. E para a criança fica muito fácil entender quando a gente diz: você adora o Senhor quando você diz para ele coisas que elogiam ao Senhor, não é? Fica muito mais próximo desse mundinho das crianças. Então, vamos ver se as músicas que a gente está cantando está exaltando ao Senhor, está dizendo coisas lindas para Deus, porque essa é a forma de adoração, dizer para Deus o que Ele é, quem Ele é, não é? Através da música, que a gente também pode fazer através da oração e da meditação, mas aqui a gente está falando da música. Então, as crianças aprendem tudo. Elas aprendem as musiquinhas de criança, elas aprendem muito as músicas de adulto que a gente canta e que para nós tem todo sentido e para elas não tem, porque elas não têm ainda esses conceitos, né, quebradinhos. Então, esse vídeo eu queria fazer de forma bem prática para que mamãe e papai possam ajudar as crianças, seus filhos nesse contexto. Então, nós temos uma música muito linda que é de adoração, que é assim: glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza, glória a Deus. E aí vai, que música linda, não é? E as nossas crianças aprendem a cantar. E quando elas cantam ali, que chega na palavra maravilha, grandeza, pra gente significa porque a gente sabe o que é. Mas eles não sabem, então eles cantam sem entender o sentido. E é importante entender o sentido dessas palavras. Por exemplo, uma criança pequena, ela vê essa palavra Deus é grande e tem até uma música: meu Deus é um Deus grandão. Pense aí. Ela vai analisar na hipótese dela esse Deus grande, né? A grandeza de Deus, sempre uma coisa longa, né? Esse Deus gigante, porque a criança tem essa hipótese. É nisso que ela pensa. Imagine quando ela está na fase início de alfabetização. Ela começa desenhando, né, os rabiscos, as garatujas, que ali para ela já é uma escrita, não é? E é importante a gente sempre perguntar a ela o que é que ela está escrevendo e nunca tentar dizer, porque a gente nunca acerta. Então, vamos perguntar o que eles estão escrevendo. E nesse momento, se você falar com essa criança que está nessa fase bem de início da alfabetização, do letramento, você vai dizer: escreva para mim a palavra elefante. E você vai ver aquele movimento dela longo, porque na hipótese dessa criança pequena, elefante é um animal grande. Por isso, este nome tem que ser também grande. Então, quando ela canta essa música, glória a Deus pela sua grandeza, ela vai nessa mesma linha de raciocínio, de um Deus gigante, de um Deus longo. E aí eu tenho que sentar com a minha criança para explicar: Deus é grande, né? Olha as grandezas de Deus, mas não no sentido do comprimento, como eles raciocinam, mas Deus é essa grandeza no sentido de extraordinário. Mas essa palavra extraordinário também tem que se quebrar em pedacinhos para a criança possa entender e essa música possa fazer sentido. Ah, Deus é extraordinário, Deus é grande, não nesse sentido do comprimento que eu entendo, mas do que Ele faz. Então vamos apresentar a Deus, vamos apresentar essa criança motivo de adoração pelo que Deus fez. Porque nós adultos, nós adoramos a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, pelo que Ele fará, não é? Aí já entra a fé, porque a gente é adulto. Mas a criança, ela precisa conhecer Deus, adorar a Deus primeiro pelo que Ele fez, não é? A criança aprende pelos sentidos, então vamos trazer as grandezas de Deus no que Deus fez, para que essa criança veja, ouça e aprenda e comece a entender esse sentido da grandeza, não de grande, mas de extraordinário, um Deus que faz o que ninguém faz, não é? E na Bíblia, a gente pode até praticar esses ensinamentos de adoração com
com um texto que para mim é muito fundamental, tudo na Bíblia é, mas assim, nesse sentido de eu trazer minha criança nessa memória, nesse conhecimento de o que Deus fez para eu poder ter motivo de adorá-lo, não é? No mundo da criança, no mundo concreto da criança. Então, se a gente pegar, por exemplo, na Bíblia, se a gente pegar Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, onde relata a criação, como é que Deus fez o mundo, não é? O que é que Deus fez? Então, vamos ver o que é que Deus fez para que a gente possa cada dia adorá-lo? Aí você vai ler, se a sua criança já é alfabetizada, ela pode ler. Mas se ela não for ainda, você vai ler e com o dedinho você vai lendo e escorregando esse dedinho para que sua criança vá acompanhando essas letras, mesmo que ainda ele não está alfabetizado, mas essa visualização já é importante. E você vai lendo essa criação de Deus que foi distribuída em 6 dias, aí você pode dizer, poxa, mas assim, minha criança já conhece a criação, eu conto sempre as histórias, eles já sabem disso, mas pense bem. Quantas passagens da Bíblia nós adultos conhecemos? E os nossos pastores só falam dela, não é? E a gente ouve sempre. Então a gente valida aquela coisa que a Bíblia diz, que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, cada vez que a gente abre, cada vez que a gente ouve. Nós sabemos o Salmo 100 de cor. Mas essa semana o pastor tornou a falar sobre o Salmo 100. E cada vez que a gente ouve uma pregação sobre o Salmo 100 ou sobre outra passagem que a gente sabe de cor, o Espírito Santo fala para nós. Então a mesma coisa, você já leu, sua criança conhece o primeiro capítulo de Gênesis, como Deus criou o mundo, a história da criação. Que maravilhoso! Vamos de novo ler? E vamos de novo aprender, porque a cada fase que ela vai passando, ela vai se desenvolvendo em outras habilidades, não é? Então você pega esse texto de Gênesis hoje com o objetivo de adorar o Senhor, de trazer minha criança mais perto para a Bíblia, para a palavra de Deus. E a gente vai vendo tudo o que aconteceu e ali, como a criança é muito sensorial, você pode desenhar. Vamos desenhar o que aconteceu no primeiro dia, deixar a tela desenhar, não é? O que aconteceu no primeiro dia, ou vamos fazer uma colagem, olhe no segundo dia, e no terceiro dia, e no quarto dia. Veja o que aconteceu. O que aconteceu no quarto dia? No quarto dia, Deus criou os luminares, 2 luminares, o sol para governar de dia, a lua para governar de noite e as estrelas. Observe que nesse quarto dia, Gênesis 1:16, fala que Deus criou os luminares, não é? E fez Deus 2 grandes luminares, o maior para governar de dia, que a gente sabe que é o sol, a lua para governar a noite, não é? O menor para governar a noite e as estrelas. Olha, percebeu que você pode fazer um mobile maravilhoso para o quarto do seu filho? Ali com ele. Filho, vamos fazer o sol. E se você tiver glitter para colorir o sol, botar esse glitter na lua para brilhar, sua criança vai se empolgar, porque esse mundo é deles, né? Do lúdico, do colorido. Mas se não, faz de lápis de cor e recorta essa lua, essas estrelas. E você pode pegar um cabide e de pendurar as estrelinhas que você fez com ele, o sol, a lua, botar no quarto do seu filho. Olha você estendendo a palavra de Deus para as paredes do quarto dos seus filhos, não é? Toda hora é motivo de aprender a palavra de Deus e de guardar essa palavra de Deus no coração. Olha que interessante, quando você lê esse verso, está dizendo ali, foi o sol, a lua e as estrelas. Mas se você tem um livro, por exemplo, de geografia, onde tem o sistema solar, você pode, paralelo a isso, abrir e dizer, olha filho, olha filha, Papai do céu também fez o sistema solar, os outros planetas. Ah, mas nesse versículo não está escrito os outros planetas. Mas quem fez os outros planetas? Claro que foi Deus, não é? E você pode explorar isso aí. Nesse verso, só fala que Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Só está escrito nele. Isso nele, no versículo. Mas você percebeu que pode ter muitos detalhes que não coube nesse versículo, mas durante, não é? Na Bíblia, nas passagens da Bíblia, nós vamos encontrando pecinhas que quando a gente vai unindo, a gente fala,
Isso aí foi naquele dia. Bem provável de ser no quarto dia. E a gente vai explorando, não é? As maravilhas que Deus fez, os feitos do Senhor, para tudo ser motivo de adoração. Por exemplo, nesse texto aqui que a gente leu de Gênesis, que fala do quarto dia, que fala do sol, da lua e das estrelas, fez as estrelas, só isso. Mas aí, se você for adiante aqui, deixa eu ver em Salmos 147. Salmo 147 fala um versículo muito interessante. O versículo 4 fala assim, ó: conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelo seu nome. Viu o detalhe que a gente não vê em Gênesis, no quarto dia da criação? Só falou que Deus fez as estrelas. Mas aqui Deus já dá a revelação em outra parte, que Ele fez as estrelas e Ele deu nome às estrelas. Aí você adianta um pouquinho e no livro de Isaías tem mais um pedacinho de revelação, né? Que deixa a gente muito feliz por amar e servir a esse Deus extraordinário. Veja, se você quiser conferir, Isaías 40... E no versículo 26, ainda nesse contexto da criação das estrelas, olha o que ele revela pra gente. Ele fala assim, 26, levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza, das forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Viu mais detalhes aparecendo desse dia extraordinário da criação que Deus fez? As estrelas, não foi só as estrelas. Será que foi 3 estrelas? 4 estrelas? Constelações de estrelas. E a Bíblia traz aqui dizendo exércitos, porque uma constelação é um grupo de estrelas, então um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo ali. Isaías traz isso como um exército de estrelas. E quantas bilhões de estrelas que hoje a ciência já começa a revelar, não é? Que existe, as galáxias, os cometas, e não ama essas coisas espaciais, né? Menina também. Foguete, estrela, cometa. E que oportunidade você tá lendo a Bíblia e desenhando com eles. Depois esse cartaz vai pra geladeira, vai para algum canto, pra gente sempre estar adorando a Deus pelo que Deus fez. Então eu trago a Bíblia para o mundo concreto da minha criança. Para o mundo concreto da minha criança. Então, explore isso. Essa criação é extraordinária, foi Deus que fez. Sabe o que vai acontecer daqui a um pouco nas séries que seguem aí, quando os filhos de vocês crescerem? Eles vão aprender que Deus não é real. Eles vão aprender que Deus não existe. Eles vão aprender que a Bíblia não é verdade. Mas na Bíblia tem um versículo em Provérbios que você sabe de cor, que fala assim: ensina o menino, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ele for grande, ele não se desviará dele. Quando seu filho for grande, que ele ouvir as filosofias contra Deus, a lei da evolução, né? Não foi Deus que criou o homem veio de uma evolução, de um animal, e tantas teorias, tantas aberrações, tantas linhas, não é? Diabólicas que não vão de acordo com a palavra de Deus. Seu filho não vai se desviar dos ensinos que você deu durante a infância. É por isso que a palavra de Deus é fiel. Então, mesmo que ele for adolescente, já entrando na juventude, ele pode ter o livre-arbítrio de escolher até outros caminhos, mas a palavra de Deus é fiel. E ela diz que os ensinamentos que você deu, papai, mamãe, ou você é adulto que cuida de uma criança, que educa uma criança, os ensinamentos bíblicos, a educação cristã que você deu, esta criança, este filho já grande, não vai se desviar desses ensinamentos. Essa palavra vai ficar no coração, para ele continuar adorando ao Senhor. E se por algum motivo ele deixou de adorar, esse ensinamento vai trazer ele de volta para uma adoração, de um conhecimento de Deus que ele aprendeu na infância.
Então, que Deus abençoe sua família, que essa palavra de Deus se torne prática na vida da sua família. E com a criança tem que ser assim. A gente tem que trazer esses conceitos abstratos próximos da realidade da criança. Porque, afinal de contas, queremos nossos filhos espirituais e não religiosos. Que Deus abençoe, mamãe, você, papai, fortaleça a sua família. Que a sua casa seja uma bênção e que a palavra de Deus possa ser sempre essa semente, crescendo, 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 para a glória de Deus, para a adoração do nome do Senhor. Amém. Um abraço.